Obrigadíssima. Estamos aqui a aguardar as nossas perguntas. Sei que tenho aqui algumas questões que já foram colocadas. Há alguma movimentação, vejo pessoas a escrever, mas eu iria aqui, vou ler aqui uma pergunta Força, que força. foi sendo colocada ao longo do encontro. Uhum. Eu vou ler a pergunta. E pergunta assim diretamente: em que consiste efetivamente um contrato celebrado à distância? Há exceções Hum. para esse tipo de contratos? Ok. Então, na verdade, o próprio legislador, e agradecendo também a pergunta, o próprio legislador determina em concreto o que é, pelo seu próprio conceito, pela sua própria definição, o que é um contrato celebrado à distância. Se forem a ver o artigo 3º do diploma, ele tem nos seus elencos, dos seus conceitos, das suas definições, uma determinação. A verdade, e a pergunta é de veras inteligente, pela questão das exceções, ou seja, há uma delimitação pelo legislador sobre aquilo que poderia estar aqui incluído, portanto, quando fala aqui em contrato celebrado de consumidor e fornecedor, sem presença física de ambos num sistema integrado de vendas ou de prestação, recorrendo a estas técnicas de vendas à distância, mas depois não nos podemos esquecer que, em bom rigor, há algumas situações e algumas matérias sobre as quais não recaem as vendas, não recai o tratamento destas vendas à distância. E quando aqui falamos das exceções, falamos precisamente das matérias sobre as quais o âmbito de aplicação deste diploma não se coloca, que será o número 2 do artigo 2º. Portanto, aqui a técnica legislativa, as exceções estão antes, pronto, das próprias definições, podemos usar definições primeiro e as exceções depois, é mais a questão da diretiva, mas os senhores, se forem ver, têm no número 2 do artigo 2º uma série de elencos de contratos sobre os quais não se aplicam, contratos relativos a serviços financeiros, a celebrados por máquinas distribuidoras. Estou literalmente a ler, portanto, se formos ver, e espero assim ter auxiliado na pergunta em causa, mas a verdade é que o diploma diz-nos o que é o âmbito, até onde é o âmbito da definição do contrato celebrado à distância, e também nos diz indiretamente, claro que aqui indiretamente porque é a não aplicação do diploma, mas indiretamente o que não estaria ali colocado. Tenho aqui uma outra pergunta. Eu estou a ler no meu outro ecrã do computador, tenho Não dois faça. ecrãs para facilitar. E pergunta assim: ah, caso o consumidor exerça o direito de resolução, tem que pagar alguma coisa por isso? Uhum. Também é interessante. Como nós estivemos aqui a comentar durante este, como eu estive a comentar, na verdade, a livre resolução, a direito à livre resolução, não traz, por si só, custos ao consumidor. Portanto, é um direito livre de exercício do próprio perante aquilo que pretende realizar e é um direito ao arrependimento. Portanto, na prática, ele, dentro dos 14 dias que tem, de acordo com os termos em que estes 14 dias se contabilizam nos artigos que assim se colocam, no artigo 10º, ele não teria custos com tal. Acontece que, e talvez seja por isso que tenham colocado essa pergunta, acontece que pode haver situações em que se iniciou a prestação de serviços dentro dos 14 dias. E aí, imaginemos, 4 dias depois de ter feito o contrato, deu início. As operadoras telefónicas, por exemplo, isto é muito real. E efetivamente, eu ainda estou nos meus 14 para decidir, mas deixei que lá fossem instalar o serviço 4 dias depois da minha adesão. Eu, quando for exercer o meu livre direito de resolução, dentro dos 14 dias, tenho que ter presente que eu vou ter que pagar o tempo em que o serviço me foi prestado. Portanto, eu não estou a pagar para haver ou para exercitar o meu direito de livre resolução, mas eu estarei a pagar algo relativo ao tempo que usufruí deste mesmo serviço. Portanto, não podemos dizer sempre que isto é gratuito, porque eu não vou utilizar gratuitamente 14 dias aquele serviço, entenda-se, não é? Portanto, eu tenho 14 dias Uhum. para me desvincular, para me arrepender, mas se tiver utilizado, e se tiver havido concordância nesse sentido para que fosse iniciada a prestação antes de decorridos os 14 dias, que seria uma situação excepcional, então eu terei que pagar. E ainda podemos juntar aí também uma outra nota pelo facto de, em relação aos custos de devolução do próprio bem, ou à delimitação do próprio bem, o número 2 do artigo 13 que diz que incumbe ao consumidor suportar a devolução do bem, exceto nos seguintes casos, pois lá tem alguns casos. Pronto, portanto, aí poderá haver custos envolvidos, poderá, não são custos, a maneira que uma pergunta pode estar feita, não são custos para exercer a livre resolução, são custos sim inerentes à utilização ou à devolução do bem nos 14 dias.
Tenho aqui uma outra pergunta. Antes de mais, eu gostaria de reforçar que os participantes têm agradecido imenso a apresentação da senhora professora, Obrigada, obrigada. e depois é que fazem a pergunta. Pronto. Tenho aqui uma pergunta muito atual. Pergunta se é possível comentar os termos da aplicação da Lei 7/2022, que também se aplica aos contratos celebrados à distância e que foi publicada ontem. Não. Não consigo. Espera lá, não consigo comentar, porque o que estão a pedir é para comentar a ligação entre uma coisa e outra, não é? Sim, Foi muito sim, vago assim? sim, foi muito vago. Foi a pergunta muito vaga, não foi concreta. Não foi concreta. Vamos lá ver. Ela neste momento, ela não está a mexer diretamente. Se eu que estou apanhada de surpresa, mas se é o que eu estou a pensar, ela não está a apanhar muito diretamente as vendas à distância em si, porque ela também está na ligação com os diplomas que intervêm, não é? Agora, portanto, ela não está diretamente a mexer já com aquilo que eu aqui disse, não está a alterar sobre isso. Hum, Mas implicâncias, vamos ver. vamos ver, Implica uma implicâncias reflexão. implicâncias Implica, provavelmente sempre terá. Mas quem colocou a pergunta quiser ser mais específico, estamos ao dispor, sim, porque para comentar assim, comentar no geral, é de ontem, ainda não sabemos o que é que na prática vai dar, não é? Mas claro, claro. Há uma outra pergunta diga. que refere que se o livro de reclamações não deveria estar afixado nas páginas dos fornecedores dos serviços de forma visível. Não é obrigatório. Não é obrigatório que lá esteja fixado diretamente a menção do livro. O que é obrigatório é ter informação para a reclamação ou, no caso da situação, por exemplo, com a arbitragem, de que são aderentes a um determinado centro arbitral. Fora isso, Sim, a legislação, a pergunta também, quer dizer, tem tudo a ver com vendas, mas não necessariamente com este diploma. Aí teria a pergunta, depois tem um enquadramento na matéria relativa ao livro de reclamações online, também tem uma legislação muito específica. Um, obviamente que a informação de que há livro de reclamações ou que tem essa informação ao dispor pode estar, mas eu não sei bem se a pergunta é mais no âmbito de ter lá logo visível o link para entrar no livro de reclamações sim, ou seria, é isso. pronto, porque aquilo que se espera, o que é expectável de um livro de reclamações online é que o consumidor saiba que pode reclamar, pode utilizar essa via, que tem essa via ao seu dispor. Essa informação não vai resultar das vendas à distância de uma forma direta, não destas informações pré-contratuais, mas de exigências ou de limitações que o governo possa colocar para o livro de reclamações online. Se me Sim. perguntar se eu entendo, a minha interpretação é que deve estar visível, sim, eu acho que, como pelo direito à informação, deve estar visível. Mas se há uma contraordenação muito específica, por isso não constar como link tão visível, não há, desde que ele tenha a informação de como é que pode reclamar. No fundo, seria mais a dinâmica de como é que pode exercer os seus direitos. Tenho uma outra pergunta, que peço desculpa se é muito concreta, mas é um caso concreto, que diz que fez tinha uma assinatura de um jornal que continua a Uhum, receber, informou que não queria a assinatura do jornal porque uhum. passou a ter uma assinatura online do respectivo Ok, jornal. ok. Devolve sempre os jornais, mas eles voltam, à sua caixa de correio. Hum. Terá que pagar depois, pela devolução desses jornais? Assim que comunico a livre resolução, não. Pois, Nem devia de estar a tá, receber, mas pronto. claro. Ou seja, ah, A pergunta é precisamente porque ela fez a assinatura online e deixou de ter a assinatura em papel. É essa a questão que está a pôr. desde que a pessoa tenha comunicado a sua intenção de não pretender receber as ditas publicações fisicamente, elas não lhe podem ser Uhum, cobradas. Não vejo como, sim, porque comunicou a sua livre resolução e, aliás, normalmente no caso das assinaturas até costuma ser mensal, portanto, quase que todos os sim, meses o consumidor pode desvincular-se, não há aí uma fidelização como temos com outros serviços normalmente. Algumas sim. assinaturas são anuais, mas pronto, mas se for uma questão de uma revista ou de um jornal, pode não ser. De todo Aqui modo diz é a que é um comunicação. jornal. Pronto, pode não Tem ser, os jornais são passando semanais. passando, a outra pergunta. Como é que se pode verificar a informação que tem de ser facultada ao consumidor para se vincular a esses contratos?
Ok. O dever de informação, nós conversámos aqui durante esta tarde, é visível ou é trazido às partes através de informação pré-contratual que tem que constar nas informações que são dadas ao consumidor, de acordo com o artigo 4º, para a celebração daquele mesmo contrato ou prestação de serviços. Portanto, tem um elenco pelo legislador das matérias relativamente às quais se podem colocar ou que podem trazer as posições que ele, prestador, é obrigado a colocar e, portanto, que teria para a delimitação ali colocado. E se assim for, isto será o suficiente, ou isto seria o suficiente para a justificação, um bocadinho aí, do que é que tem que lá estar. E o número 1 tem um elenco muito exaustivo, digamos assim, de todas as partes envolvidas para a sua delimitação e para a sua justificação. Portanto, não vejo porque não vejo por que terem outra delimitação. Fora estas que são elencadas inicialmente, ao longo da própria venda, das limitações da própria venda, nomeadamente dos contratos, das condições, se for via telefone, que têm que ser remetidas ao consumidor, as informações têm que vir em suporte duradouro. Portanto, Sim. seria a forma de verificar a contratação. Tenho uma outra pergunta relacionada com tecnologia de blockchain e refere o seguinte: Se eu poderá um soubesse. smart, poderá um smart contract Sim. inscrito numa tecnologia de blockchain, tecnologia descentralizada por Uhum. natureza, ser considerado um contrato celebrado à distância, aplicando-se este diploma? Na verdade, sim. Se é utilizando um mecanismo eletrónico, veja pelos requisitos. Se não cair em nenhuma das exceções que estão previstas quanto ao âmbito, e agora confesso, mas penso que não, porque pelo âmbito aqui não é financeiro, não são máquinas, não são operadores, não são certificações, não é um jogo, não é dentro do âmbito do turismo, das questões de saúde ou de financiamento. Portanto, se não cair no âmbito de exceção, e atenção para quem fez a pergunta, que eu não sou a pessoa mais indicada para saber o que é o tipo de. Eu sou um bocadinho leiga em algumas questões informáticas, mas se eu estou a entender bem a forma como o contrato é feito, é uma forma à distância, usa de meios tecnológicos e havia sempre um suporte, via telemóvel, mas não interessa, havia sempre um suporte para se conhecer, porque havia smart contrato, não foi o que disse, não é? Sim, Portanto, smart seria contract. sempre smart contrato. Eu creio que se há uma forma de justificar pela linha F o modo como essa contratação é celebrada, que sim, que recaía sobre esta contratação. Agora também outra dinâmica, nós estamos a falar aqui de contratos feitos em território europeu, ou seja, com a delimitação para a aplicação da diretiva e da nossa própria legislação. Se não Sim, cair nesse âmbito é mais difícil depois a execução, quer dizer, é português, está a ser feito com um português, é verdade, mas se a outra parte depois não estiver a estas mesmas condições, seria muito mais difícil fazer valer a execução, para não dizer que é impossível. Mas teoricamente, sim, se cumprir os sim. requisitos do artigo 3º, sim, é uma venda à distância. Ainda tenho aqui uma outra pergunta, e está muito animado. Se existe alguma forma exigida para a celebração destes contratos? Ou seja, requisitos de forma, não é? Se há requisitos de Certo. forma específicos. Pronto. Uh, o artigo 5º do nosso diploma, do 24 de 2014, dá realmente uma exigência de forma. Fala-lhe que as informações têm que ser prestadas de forma clara, compreensível, tal e tal, por meio adequado à técnica de comunicação, com respeito pelos tais princípios visados nesta mesma delimitação, e depois há, dentro da especificação dos diplomas envolvidos, dos artigos envolvidos, de que a confirmação, inclusive, deve ser feita em suporte duradouro, ou que há uma menção aqui, agora não estou a encontrar bem a linha do artigo, entre o artigo 4º, 5º e 6º, tem uma dinâmica que faz muita menção ao suporte duradouro em que o contrato tem que ser feito ou confirmado. E, portanto, a forma é esta, ele não é efetivamente necessariamente feito ali com aquele modo formal que antigamente que assinava, coisa do género, isso não é preciso, não é? Há toda uma dinâmica do formulário, mesmo que seja online, que ele até fala aqui muitas menções, quando está a clicar, quando está a concluir, ter um botão de ativação ou com funções semelhantes para concluir a encomenda, o artigo 5º faz também essa menção nos requisitos, portanto, desde que possa ficar com um suporte comprovativo daquela realização, é o que é exigido, e mesmo que seja via telefónica, que seja, tem que ser remetido para ser assinado ou confirmado também o suporte duradouro, normalmente até um SMS ou um e-mail
pelo consumidor para que haja prova de que aquele contrato foi assim realizado. Vou ver se há mais perguntas. Ver se há, Já estamos no adiantado da hora, porque o pessoal sim, também. Mas vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, apesar daqui, afinal, houve aqui algumas perguntas extremamente Perguntas repetidas. interessantes. Extremamente interessantes. Então, olha, se não há mais nenhuma pergunta, também os participantes depois podem enviar uma mensagem que remetemos à senhora professora, para que possa responder oportunamente e que lhe facilitamos, caso precisarem, por favor, disponham. os nossos participantes considerarem. Assim, e não havendo mais questões e considerado o avançado da nossa hora, resta-me agradecer esta audiência bastante participativa pela sua capacidade intelectual jurídica, e sem os quais e sem a senhora professora teria sido possível organizar este encontro. Eu recordo que o texto preparado pela senhora professora também será enviado por correio eletrónico, caso os participantes não o tenham descarregado, e gostaria que respondessem ao questionário final também enviado com a documentação. Mais uma vez, um profundo agradecimento à senhora professora doutora Eleonora Cardoso pela disponibilidade imediata com que se uniu a esta iniciativa e pela bondade de dar a conhecer as suas reflexões sobre esta temática, a problemática dos contratos de trabalho celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, contribuindo assim para o apuramento da ciência jurídica, da sua aplicação prática, que resulta sempre muitas dificuldades nesta área. É muito importante a teoria, mas a sua aplicação prática revela-se de veras muito importante. E, portanto, por fim, não poderia deixar de dar uma palavra aos meus colegas e à máquina administrativa da Wolters Kluwer, à Inês e à Maria Carmen a trabalhar a partir de Valência, e ao meu diretor Álvaro Ortiz, diretor para Portugal e aos países da América Latina de língua espanhola e portuguesa. Termino assim esperando que o encontro tenha sido muito proveitoso para todos e desejo um ano cheio de graças e votos de boa saúde para todos os participantes e famílias. O meu muito até breve. Muito obrigada. When you have to be right. Wolters Kluwer.